Eu sei que vocês estão ligados que tem uma série nacional nova bombando na Netflix e eu vim falar justamente dela. Sim, eu tô me referindo à Cidade Invisível e eu queria só deixar claro aqui que eu não vim falar dela sozinha não, porque eu conversei com uma galera da produção, incluindo o Carlos Saldanha, pra entender como surgiu essa história e como ela conquistou não só o coração de nós brasileiros, como também de gente no mundo inteiro. Então vamos lá! Fala a verdade, quanto tempo faz que você não pensa na Cuca? Mas quando eu falo pensar na Cuca, não é por causa do meme da vacina, que todo mundo vai virar jacaré com a glória da deusa, não. Eu tô falando da Cuca mesmo, a bruxa que é soturna, que dá medo. Ou então no Saci e todas as suas peripécias, ou na Irara e aquele poder de encantamento dela. Se você teve uma experiência mais ou menos como a minha, provavelmente todos esses nomes não passam de memórias gostosas aí do seu tempo de escola, ou então daquele programa de TV que você vê na hora do almoço. Porque vamos combinar, todo mundo aqui assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Não pode ser. Infelizmente, essa é uma triste realidade aqui no nosso país, porque conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando e esquecendo desse pedaço da nossa cultura. E, curiosamente, se apegando até a outras. Por exemplo, tem alguém aqui que é fã de filme do Thor? Percebendo que a gente tem essa relação distante com a nossa própria cultura, que, convenhamos, é maior que qualquer livro do Monteiro Lobato ou série pra TV, o Carlos Saldanha, que é o diretor e animador que você conhece de A Era do Gelo e Rio, enxergou uma oportunidade interessante. E foi assim que nasceu Cidade Invisível, um novo sucesso da Netflix. Se você assina o serviço de streaming, já percebeu que a série não sai do top 10 e tá todo mundo falando sobre isso, inclusive eu. Agora, se esse não é o seu caso, vamos lá para um breve contexto sobre o que é a série. Cidade Invisível conta a história do Eric, um detetive da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro que inesperadamente perde a sua esposa. Durante a investigação do caso, ele vai se deparando com pistas no mínimo curiosas, tipo corpos que somem do IML, um boto que vira homem. Deu pra perceber, né, onde essa história vai dar. Por mais que ele não queira admitir, tem uma razão muito explícita ali pra explicar tudo o que tá acontecendo. Só que se ele aceitar isso, ele vai questionar tudo à sua volta, inclusive a sua identidade. E tá aí um troço difícil de encarar, né? Por sorte, eu pude conversar com Carlos Saldanha e parte do elenco de Cidade Invisível para entender como foi o bastidor aí para produzir essa série 100% brasileira, mas com alcance global, não é mesmo? Vamos ver o que eles falaram. Primeiro, Carlos, que prazer estar falando com você. Eu sou muito fã do seu trabalho e que legal falar sobre justamente uma série diferente, que é o Cidade Invisível, que dá uma mudada, não é animação, não é para o público infantil, que é o que a gente tem visto no seu trabalho ultimamente. Eu queria entender primeiro por que tomar esse rumo completamente diferente. Olha, estou fazendo animação há 30 anos, né? Eu falei, poxa, eu estava querendo explorar novidades, né? E eu tive um gostinho bom quando eu fiz a Rio Eu Te Amo, que eu fiz um segmento live action, né? Eu falei, poxa, eu fiquei com uma vontade de fazer uma coisa diferente e tal, mas eu queria fazer uma coisa no Brasil, eu queria fazer uma coisa com brasilidade, queria resgatar alguma coisa, do jeito que eu pensei no Rio, né? Quando eu fiz a animação Rio. E foi aí que eu comecei a surgir. Por que não mudar de temáticas, não mudar de rumo, não criar uma coisa, talvez, para os pequenos que cresceram com meus filmes, que hoje já estão adultos, por que não criar uma coisa para eles, né? Não... É um resgate mesmo, um resgate das nossas raízes, né? É um drama policial fantástico, aquela coisa que você vai ter uma série que vai te deixar querendo saber o que aconteceu, vai ter essa coisa, esse mistério, aquela coisa toda. E a gente vê tanto isso lá fora, né? Por que não fazer uma do Brasil? Não, e eu acho muito legal do Cidade Invisível é que, assim, eu fui entrar em contato com as figuras do folclore muito pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo ali. Então, sempre foi uma coisa mais, assim, né, bonitinha, fofa. E essa série me deu medo e eu tomei susto várias vezes. Que bom, que bom! Eu queria entender até de você, como foi que você entrou em contato primeiro, se você lembra, com essas figuras folclóricas e se você teve esse medinho aí que eu tive com a série. Assim, eu sempre curti muito essa coisa de folclore e sempre, como eu morei fora há muito tempo, toda vez que eu ia pro Brasil, eu tentava fazer isso com as crianças, entendeu? Pô, vamos pegar saci, vamos pegar a peneira, vamos pegar saci. A gente fazendo caminhada em floresta, falei, daqui a pouco o curupira vai aparecer aí, entendeu? Então, assim, ó, vai dormir, senão a cuca vem pegar. Então, assim, eu tinha todas essas coisas quando eu era criança e eu tentei passar isso pros meus filhos, né? E eu comecei a pensar, por que não fazer uma série que lida sobre isso? Entendeu? Quem são essas entidades? Como é que elas são? E se elas são humanas, ou se elas são de carne e osso aqui entre a gente, quais são as vantagens, os defeitos, os anseios, os medos, o que passa pela cabeça deles, o porquê de algumas coisas? Então, assim, eu brinquei com essas ideias, né? A gente foi fazendo várias pesquisas
passando a fundo o folclore, e você vê que o folclore é uma coisa riquíssima no Brasil, né? É uma coisa muito brasileira, mas é uma coisa com várias influências. É um pouco europeu, é um pouco indígena, é um pouco africano. Agora, na filmagem, foi muito engraçado, porque a gente, quando filmava, por exemplo, filmando as cenas do Curupira na floresta, tinha momentos, assim, que tava todo mundo em silêncio, dava um pouquinho de medo. Você vê o barulho da floresta, de repente um pássaro canta, uma coruja canta, eu falei, caraca, ó... Entendeu? Às vezes você fica pensando, será que vai ter um Curupira de verdade que vai chegar e vai, tipo, atrapalhar a nossa filmagem, né? Ou melhorar, né? Na verdade. Vocês lembram como vocês entraram em contato com as figuras do Saci, da Cuca na infância? Vocês tiveram medo, tiveram curiosidade? Como é que foi isso? Sim, eu cresci super lendo Monteiro Lobato, eu sou da geração do Sítio, né? Da segunda versão do Sítio, então eu cresci com essas histórias. Para mim, esse resgate é uma delícia, assim, né? São histórias que a gente esquece, que ficam no tempo, né? Então trazer isso de volta com essa releitura do Carlos, que é um grande artista, que tem essa voz de levar a nossa cultura para o mundo, que já tem essa experiência, e é o grande barato da série, né? Apesar do meu personagem não ser nenhuma entidade, não ser nem isso, ele vai conviver com elas, ele vai conhecê-las e tal. Então é um orgulho a gente trazer isso à tona de novo, de volta, né, a memória e com essa releitura bonita que o Carlos fez. Eu lembro completamente. Eu lembro, vou te contar até uma história que eu sofri um bullying. No Dia das Crianças eu tinha ganhado uma coleção de livros do Monteiro Lobato, a coleção completa. E todo mundo, que você ganhou de Dia das Crianças? Você ganhou? Que você ganhou? Eu falei, ganhei os livros do Monteiro Lobato. Foi um bullying, foi uma vergonha. Eu falei, nossa, as pessoas... porque eu gostava de ler, eu gostava muito de ler. Então, esse foi o meu primeiro contato com folclore. A minha mãe contava as histórias, isso aí antes da leitura, né? Porque isso foi quando eu comecei a ler, mas depois teve aquele período anterior, quando a gente é bem pequenininho, que são as histórias que são contadas, é via oral mesmo. A minha mãe contava antes de dormir. Então, Saci Pererê para mim sempre existiu. O Curupira, o Bicho-Papão, a Cuca, tudo isso povoou a minha vida e faz ser quem eu sou hoje. Fez a atriz que eu sou hoje, inclusive. Cara, não tive tanto contato, assim, quanto eles, né, com o folclore brasileiro quando mais jovem. E a Cidade Invisível me deu a oportunidade de novamente voltar e aprofundar mais ainda, conhecer mais personagens, né, principalmente a minha personagem, a minha que a gente conhece, né, em outros países também, principalmente Europa, como uma figura branca, né, uma mulher bela, branca. Eu queria perguntar justamente isso que você falou, da preparação da sua personagem, e para a Alessandra também, porque são figuras que a gente conhece, né, fazem parte da cultura popular brasileira, mas ao mesmo tempo tem aquele lance da liberdade criativa, né? Como que equilibra essa ousadia, as vontades de inovar com respeito à tradição? Como foi para vocês? Rolou muita pesquisa ali? Eu tive que pesquisar bastante, é óbvo, né? Porque, como eu te falei, eu não conhecia tanto assim, né? As histórias. A minha preparação, basicamente, né? Eu fiz natação, dança do ventre, conversei com alguns amigos para poder me ajudar, né? Nessa construção dessa mulher poderosa, encantadora. Eu acho que eu consegui transparecer isso. Conseguiu mesmo, foi lindo. Eu adoro ver quando a sereia aparece, acho a coisa mais encantadora daquilo. É um absurdo essa cena, só queria deixar isso registrado, é um absurdo. Sim, muito diferente, né? No Brasil ninguém fez isso, assim, então além de a série tem uma ousadia que é muito, muito louvável, assim, muito impressionante. Bom, a Cuca, ela tem várias, a gente estudou o livro da Januária, o abecedário do folclore, a Cuca, ela vem de Portugal, Espanha, e ela é uma feiticeira, uma sétima filha. Ela tem esse karma de ser a sétima filha, e ela vira vários animais, né? Então o Monteiro Lobato, ele fez uma releitura que ficou no nosso imaginário, que foi a Cuca virando jacaré e tal, mas a Cuca virar uma borboleta também é uma coisa que tá escrito. Então nós trabalhamos por aí. Ela é um elemento que tem todo aquele mistério, que vive numa caverna, mas ela é dona de um bar, né? As nossas entidades, elas estão ambientadas na cidade. Elas são seres, de certa forma, marginalizados, assim, porque eles ficaram meio deslocados, porque a floresta foi consumida, né? Porque o folclore foi esquecido. Eu queria até entender com você, assim, porque eu imagino que seja muito difícil você equilibrar, tipo, todas as suas vontades e ousadias criativas ali, uma coisa que é tão tradicional e tão importante, né, para o nosso país, assim, e em diferentes regiões, cada um tem uma
uma versão da história? Como que você conseguiu encontrar esse equilíbrio? Foi uma preocupação? Como é que foi isso? Constante. E foi muito difícil também, porque quando eu tentava... Eu usei uma consultora muito incrível, que foi a Januária Alves, que ela escreveu um livro chamado Abecedário dos Personagens do Folclore, que eu acho que é a produção mais completa brasileira sobre o folclore brasileiro. Ela abriu vários caminhos para mim. Ela falou assim, olha, você pode seguir a essência do que é o personagem da base, mas você talvez não precise ficar à risca o que é. Você pode... Porque a lenda, ou as histórias do folclore, na verdade não é lenda, né? Mas as histórias do folclore, elas são, na verdade, histórias contadas de boca em boca. E dependendo de onde você vai, é um pouco diferente. Então, assim, não existe uma regra 100%, entendeu? Sempre tem um espaço ali. Então, foi dentro desse espaço que eu recriei esses personagens, criando umas essências e tirando um pouco das coisas que eu aprendi muito lendo. Por exemplo, a gente está acostumado, como você falou, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E todo mundo fala, não, a Cuca é um jacaré. Aí, quando eu comecei a pesquisar sobre a Cuca, eu vi que a Cuca também era borboleta, era coruja, eram vários outros animais, outras representações. Eu falei, poxa, por que não fazer uma representação nova? Eu acho a borboleta incrível, que essa borboleta bruxa, ela tem um olho, né? Então, assim, é aquela coisa misteriosa. Eu falei, por que não, entendeu? E é uma coisa bonita, mas que pode ser maligna. Então, assim, como é que é? Eu fiquei brincando com essas coisas. Então, assim, a gente aprendeu muito sobre folclore, mas, claro, tomei umas liberdades criativas ali, mas eu espero que não tenha tirado muito da linha do que são os personagens, né? Agora, mudando um pouquinho só de assunto, a Netflix, ela tá investindo cada vez mais em produções brasileiras. Cidade Invisível é só uma delas que tem hoje no catálogo. Primeiro, eu queria saber se você é fã de alguma série ou filme nacional que está no catálogo do streaming. E eu queria saber a sua opinião de como você enxerga o papel dos serviços de streaming de um modo geral no contexto da nossa produção audiovisual hoje. Eu fui muito beneficiado por isso, porque quando eu apresentei essa ideia 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eles estavam no início ainda de Brasil, de querer fazer produtos brasileiros. Então, assim, eu cheguei na hora certa, no momento certo, com a equipe certa. E foi uma coisa muito legal, porque eles completamente falaram, olha, mete bronca, é isso mesmo, vamos fazer uma produção brasileira, com brasileiros, com uma temática brasileira e vamos fazer para o mundo. Foi uma coisa realmente incrível e foi uma experiência única para mim, um aprendizado único e tiraram vários estigmas da minha cabeça, assim, de que ia ser difícil, que ia ser complicado. Carlos, queria muito te agradecer, viu? Foi realmente um prazer, eu queria muito poder continuar falando com você. Quem sabe numa próxima. Um beijo. Beijo. Valeu, Mara. Gente, eu queria agradecer, porque tinha muito mais perguntas para fazer. Quem sabe numa segunda temporada a gente volta. Tomara. Né? Mariana, você tá beijo, gente. Turbante. Ai, obrigada. Usa o turbante. Obrigada mesmo. Você não sabe o quanto isso significa para mim agora, de verdade. Um beijo, gente. Beijo. Essa entrevista foi super especial para mim. Primeiro, porque eu sou muito fã do Saldanha. E, assim, falar com ele sobre qualquer coisa já me faria muito feliz, mas sobre um projeto que é tão diferente, assim, dentro da obra dele, foi realmente diferenciado, assim, foi muito, muito bacana, eu fiquei muito feliz. Mas, vou confessar aí também que o comentário da Jéssica no final da entrevista me deu um calorzinho no coração, porque foi a primeira vez que eu tava fazendo uma entrevista com lenço, e eu tava muito insegura de usar, assim, não sei, né, é novidade ainda pra mim, mas é curioso porque agora eu consigo até fazer, enfim, careca, né? Sem nada na cabeça, mas eu fui pega completamente de surpresa e eu fiquei realmente sem palavras. Eu acho que eu ainda tô, mas foi muito querido da parte dela, então, Jéssica, obrigada. Um ponto que o Saldanha levantou na entrevista, e é pra mim um dos grandes méritos da série, é justamente o resgate das figuras do folclore brasileiro. Claro que a gente pode discutir aqui se foi a melhor maneira de fazer isso ou não, porque, por exemplo, uma das grandes discussões que tem rolado aí nas redes sociais sobre a série é se era realmente o caso de fazer uma história no Rio de Janeiro, ou então talvez mudar, fazer no norte ou no nordeste do país. Inclusive, se você tem uma opinião sobre isso, conta aqui pra mim nos comentários, porque essa é uma discussão super importante e esse é um momento, inclusive, da gente ouvir diferentes vozes, ouvir representantes indígenas, né, das culturas indígenas pra entender como eles veem essa adaptação. Mas ainda assim a gente precisa reconhecer que a série tem a sua importância, tem o seu valor, principalmente num país como o Brasil, que sofre de amnésia seletiva, né? A gente tá falando de um país que ultimamente acha adequado questionar a escravidão, acha adequado questionar a ditadura, né? Então é importante que a gente tenha uma produção audiovisual, ou aliás, qualquer tipo de mídia mesmo,
que lembre a gente de quão rica e quão fantástica é a nossa cultura, né? Porque, querendo ou não, a gente acabou ficando meio igual o Eric ali, o personagem do Marco Pigossi, né? Que cresceu, ficou meio cético e esqueceu como é bonito tudo que a gente tem aqui. Então é importante mesmo que a gente seja lembrado ali do que é nosso. E como Cidade Invisível faz isso? Ela narra uma espécie de guerra fria que a Cuca, o Saci e companhia travam com um inimigo que aparentemente, veja bem, aparentemente é só um empresário ali com intenções de transformar a Vila dos Pescadores, a Vila Toré, em um eco-resort. Só que essas figuras andam escondidas, né? Elas estão às margens da sociedade carioca. Então, por exemplo, a Cuca é dona de um bar e ela é basicamente a protetora de todas essas figuras do folclore. Quem interpreta ela é a Alessandra Negrini, que faz um ótimo trabalho, e ela tem muito tempo de tela ali justamente por ser essa espécie de figura de liderança, né? Ela tá envolvida nas cenas mais tensas da série, mais interessantes, porque geralmente são momentos ali que flertam com o terror e que te deixam até numa posição de vulnerabilidade. Então, quando eu falei pro Saldanha que eu fiquei com medinho, foi porque eu fiquei mesmo. Eu não tava esperando isso aí, entendeu? Mas foi muito interessante, porque foi uma bela de uma virada ali, porque a gente estava acostumado com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a Alessandra Negrini, infelizmente, é mais exceção do que regra na maneira aí como Cidade Invisível conduz a história dos seus personagens. Porque, por exemplo, tem personagens como o Isaac, que tem um papel mega importante ali no começo da história, realmente de introduzir a gente nesse universo que mistura fantástico e urbano, mas que no meio da série são completamente esquecidos no churrasco, e aí só voltam mesmo pro clímax. E é uma puta sacanagem, entendeu? Porque o personagem é super carismático, ele é super legal, e a gente fica vendo um pouquinho dele, então fica aqui a minha indignação. Tá. Mas esse desequilíbrio acaba sendo amenizado pelo próprio clima de suspense da série, que acaba te envolvendo independente ali de quem é seu personagem preferido. Eu, pelo menos, fui surpreendida pelo nível de intensidade do meu envolvimento, porque sim, eu gritei com a TV, eu falei: Eric, ela te falou pra não ir no bar. Por que você tá indo pro bar, cara? Sai daí, você vai... Tá vendo? Se ferrou. É óbvio que ele se ferrou. Então foi bem assim. E outra coisa que também foi muito importante pra criar esse clima envolvente na série foram justamente os elementos descaradamente brasileiros. Sim, eu estou me referindo à cena que a legista abandona o posto de trabalho pra ir ver o jogo do Flamengo. Não tem nada mais brasileiro do que isso. Foi maravilhosa essa cena, bom demais. Então, nesse contexto todo aí de muita fantasia, a gente ainda tem a jornada do Eric, que de certa forma é a nossa própria jornada pra realmente acompanhar todas as muitas reviravoltas dessa história e realmente descobrir cada uma das entidades ali que habitam a região da Vila Toré. Mas se eu for ser 100% honesta, o Eric é talvez o personagem que eu menos gosto de toda a trama. Veja bem, não é uma questão com o Marco Pigossi, eu acho que ele é um cara mega carismático e isso facilita muito você querer continuar vendo a história e acompanhar as descobertas dele. Mas o meu problema é mesmo na construção do personagem, porque eu acho que ele segue muito uma fórmula hollywoodiana, daquele policial que tá comprometido com o trabalho, que vai fazer de tudo mesmo pra chegar na verdade, inclusive abandonar a sua família, porque não tem nada mais importante que a verdade. É tradicional, mas é também tão batido, né? E sei lá, eu acho que deu uma cerceada, assim, no Pigossi, que ele acabou tendo uma postura muito mais dura e menos natural, assim, sabe? Até na hora dele dar as falas, às vezes ele fala cada sílaba perfeitamente, e aí isso me dá um nervoso, me incomoda. Mas, de novo, o Pigossi tem bastante carisma e isso segura bastante a série, assim como as performances dos outros personagens, que são muito interessantes. Tem uma galera que escolhe fazer, até ser um pouco mais exagerado, mas que casa super bem, assim. É bem legal essa composição. É só que realmente podia não ser clichê. Agora vamos ao que interessa. Vale ou não vale a pena assistir Cidade Invisível? Vou falar pra vocês que eu fui com expectativa baixa, mas eu fui surpreendida positivamente ali. Eu realmente adorei a série, fui super envolvida por esse clima de suspense e fantasia. E estou morrendo de curiosidade pra saber o que acontece com o Eric. Então, Netflix, pelo amor de Deus, libera uma segunda temporada. Faz isso pra gente, porque eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar de ansiedade, de verdade. Por favor. Mas o que você achou de Cidade Invisível? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Um beijo!